Graça e paz, amados. Você em sua casa, hoje já começou louvando a Deus, engrandecendo o nome dele, com um culto no lar, com sua família, eu aqui com a minha. Acabamos de cantar a música A Ele a Glória, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Para sempre, amém. E que nós possamos nessa noite também apreender a palavra de Deus em nosso coração, deixar que essa palavra gere fé, que ela nos alcance com graça, com misericórdia, com a sabedoria que só Deus tem para dar. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, deixa aberta. Aqui tem o nosso acróstico, convida. Eu e Pati passando hoje na igreja, tivemos a ideia de trazer para cá, né? Comunhão, obediência, missão, vocação, integridade, discipulado e adoração. Esse acróstico vai nos lembrar um pouco mais do nosso jeitinho de ser igreja, né? Do nosso projeto, daquilo que nós desejamos e queremos para a Igreja de Cristo, a nossa comunidade vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, e logo após eu quero estar orando com você. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide à cidade, certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os seus 12. Amém. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer por este dia e te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando os nossos corações, porque nos dê a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nunca perdeu o controle, Senhor. Que Tu és o Deus que prepara todas as coisas conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Acalma os nossos corações nesses dias tenebrosos e nos ajude, Senhor, a manifestar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre as pessoas, sobre as vidas, para que elas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho também. Nos ajude, Pai, em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos, em meio a esta agonia que estamos vivendo, desta pandemia, das notícias ruins, das coisas que assolam o nosso coração, um terror externo nos alcança, mas também um terror interno nos alcança. Nós percebemos e começamos a sentir muitos medos, ansiedades. Há um processo que vai perturbando a nossa paz, tirando muitas vezes a nossa tranquilidade e confiança no Senhor. E é interessante que nestes dias eu ficava me preocupado e perguntando como faremos essa festa tão maravilhosa e tão significativa para o cristão, que é a Páscoa do Senhor. E em meio a isto comecei a orar e pedir a Deus para que me direcionasse em Sua palavra, para que ministrasse hoje na quarta-feira uma palavra para a igreja. E o Senhor me trouxe à memória Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, e eu folheei os capítulos 12, 13, e fui percebendo também tamanha angústia que havia sido colocada no coração dos discípulos. Não há um outro texto que possa me informar que em outra Páscoa, em outra ceia que Jesus tenha feito, ele tenha sido consultado, mas na última ceia, segundo Lucas, o evangelista Lucas, na última ceia ele foi consultado pelos seus discípulos. Aqui em Marcos também nós vimos, né? Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, onde o Senhor quer que nós façamos a Páscoa?
Mas é importante ver o pano de fundo disso, né? Jesus havia saído com os discípulos do templo, no capítulo 12 ou 13 de Marcos, e um discípulo olha para aquele lugar e fala assim, Senhor, que pedras lindas! E o Senhor diz assim, olha, eu te digo, não ficará pedra sobre pedra. E daquele momento em diante, Jesus começou a predizer sobre acontecimentos futuros que trariam caos, destruição, mortes. Jesus começa a predizer os sinais da sua vinda, os sinais dos fins dos tempos. E eu tenho certeza que aquilo também incomodou o coração dos discípulos de maneira a mexer com eles, porque as previsões não eram boas. Havia um processo que iria acontecer e esses discípulos estavam com aquilo interiormente no coração, aquilo mexendo com eles, abalando as estruturas, mas algo também abalou ainda mais. Jesus disse assim, olha, e acontecerá também que eu serei entregue para a morte. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, e entre elas inclui ser sacrificado em favor de muitos. Jesus diz isso, e aí diz a palavra de Deus que os discípulos olham para ele e perguntam, Senhor, onde vamos preparar a ceia? Talvez nesse momento, porque agora já não podiam preparar mais tão abertamente, teria que ser um lugar exclusivo, não sei, o texto não nos revela, mas há uma predição de que Jesus estaria ali para em algum momento ser traído, e os discípulos agora estão procurando e consultando Jesus como fazer uma Páscoa, qual é a direção. Talvez a gente esteja com isso também no coração da gente, mas eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas, que Ele colocou no meu coração, olha, Jesus sabe o que fazer. Nós precisamos consultá-lo, porque Ele sabe o que fazer. Coloque isso no seu coração, querido. Fale com Deus das suas dificuldades, naquilo que tem aterrorizado o seu interior, as ansiedades, os medos, as dificuldades. Queridos, o mundo externo está terrível, nós estamos com muitas notícias ruins, mas o mundo interno também talvez não esteja tão bem. Há uma luta externa, não sai de casa, lave as mãos, faça isso, faça aquilo, pessoas morrendo. Nós abrimos os noticiários e a luta externa existe, está aí. Estamos vendo, mas está também uma guerra interior terrível. Mas se você colocar a sua vida diante de Jesus, Ele sabe o que fazer. Ele sabe como fazer. Então, fale com o Senhor, pergunte para Ele, Senhor, onde prepararemos a nossa ceia? Onde prepararemos a nossa Páscoa? Como faremos? Entregue para Ele, diga para Ele em oração, coloque o seu coração diante dEle, se exponha. Os discípulos fizeram isso, talvez essas angústias internas não estavam tão explícitas, mas há um momento que eles perguntam, Senhor, onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? E o Senhor tem uma resposta para dar. A outra coisa que eu observo é que Ele tem controle da situação. Sabe por quê, queridos? Ele dá informações precisas aonde eles encontrariam o local. Ele diz assim, vocês vão lá na cidade, encontrarão ali um homem com um cântaro na cabeça. Não era comum homens carregarem cântaros naquela época. Mulheres faziam isso. Mas achar um homem carregando um cântaro indo até uma residência seria mais fácil. Jesus dá indicações precisas. E ele diz assim, quando você chegar lá naquela casa que o homem entrar, chame o proprietário da casa e diga para ele, o meu mestre quer uma sala, um cenáculo para cear com seus discípulos. E a palavra de Deus diz que os discípulos chegaram lá e encontraram conforme Jesus disse. Ele não perde o controle, Ele tem controle da situação, querido. E é importante a gente frisar isso. Eu e você precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem cuidado de nós. A gente precisa confiar nisso. As lutas internas, elas existem, são inevitáveis. Mas precisamos confiar que o nosso Senhor nunca perdeu o controle. Ele tem o controle da situação. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe como procedermos. Então, por isso, precisamos confiar para pedir.
para falar com Ele, para entregar a Ele e acalmar o nosso coração. Ele tem a ciência nas mãos, Ele tem o controle, o poder, Ele tem todo o poder. A outra coisa que eu observo nesse texto também é que, sobre a palavra de Jesus, os discípulos preparam a Páscoa. Queridos, preparar a Páscoa não era uma atividade fácil. Havia todo um cerimonial de preparação. Um cordeiro tinha que ser sacrificado anteriormente. Havia toda a preparação de um pão sem fermento, uma sopa que era feita para lembrar dos tempos da escravidão. As águas amargas que teriam que ser bebidas para lembrar das angústias sofridas na escravidão. Queridos, esse povo de Deus, a Páscoa do Antigo Testamento, tinha todo um ritual que deveria ser preparado, uma mesa, um local. E era a partir de 10 pessoas que estariam ali no Antigo Testamento ceando. Mas os discípulos, sobre a palavra de Jesus, obedeceram. Sobre a palavra de Jesus, confiaram, porque eles sabiam que Jesus sabia o que fazer. E tinham controle de todas as coisas. E foram preparar a sua Páscoa. Talvez temerosos, talvez alguma coisa acontecesse. Já havia uma predição de prisão contra Jesus. Mas eles estavam preparados em Cristo. Eles estavam dispostos a fazer aquela Páscoa em um local específico, dado por Jesus, e nele e em Jesus, na confiança de que sobre a sua palavra eles podiam fazer qualquer coisa. E eles fizeram a Páscoa, e a Bíblia diz que no versículo 17, que ao pôr do sol chegou Jesus com seus discípulos. Se você ler no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ou em Lucas, capítulo 22, a partir do Mateus 26, do verso 17 ao 30, e Lucas 22, do 7 ao 23, você vai observar narrativas bem parecidas, mas com detalhes interessantes em cada um. E a Bíblia diz que Jesus chega lá e encontra tudo conforme ele havia predito, estava tudo já organizado, a ceia no lugar, tudo pronto para ser feito. Então, o que fazer diante dos desafios que nós temos e da continuidade que nós queremos dar à Igreja do Senhor, às atividades e, com certeza, ao nosso memorial, que é cear, em tempos de angústias, clamando, pedindo, sendo direcionados pelo Senhor para fazermos a nossa ceia. Diante desta palavra, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 19. Em Lucas 22, 15, Jesus diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Lucas 22, 15. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele deixou isso claro aos discípulos. Havia temores internos também nessa Páscoa. Mas ele desejou ansiosamente comer com os discípulos. Ele deseja ansiosamente estar comigo e com você na ceia com ele. Ele deseja ansiosamente estarmos juntos naquele grande dia, na volta do Cordeiro, para também cearmos juntos com ele no céu. Isso é muito importante, isso é significativo. A Páscoa já não tem mais o sentido do Antigo Testamento para nós. A Páscoa para nós agora é a ressurreição do Cordeiro de Deus, aquele que como Cordeiro se entregou, e uma nova aliança foi estabelecida, um novo pacto entre mim e Deus, em Cristo Jesus. E cear com Jesus, Lucas 22, verso 19, diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos discípulos e recomendando: este é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Há um significado, queridos. Há um sentido para cearmos, para fazermos a ceia do Senhor. É em memória do Senhor. Então, neste domingo de ressurreição que nós teremos, celebraremos a Páscoa do Senhor em nossos lares. Eu com a minha família, você com a sua. Se a sua família é pequena e você tem como controlar em um espaço maior, com devidos cuidados que precisam ser feitos, convide outra família próxima para estar juntos, mas que nesse momento possamos ceiar a ceia do Senhor em memória,
pegando o pão, pegando o cálice, comendo em memória do Senhor. Se prepare a Páscoa, vista sua roupa, sua melhor roupa, sabe? Faça toda a preparação no seu lar, arrume a sua casa. Não é um dia comum, é um dia de memorizarmos. Não é pelo efeito religioso, querido, porque a religiosidade, nós temos a religiosidade em nós, não adianta. Nós temos atos de religiosidade, ritos, mas que você se prepare, para fazer essa Páscoa com o Senhor. Desde hoje, amanhã, compre seu suco de uva, separe um pão, né, para que no domingo da ressurreição possamos juntos com a nossa família, entes queridos, amigos talvez, fazermos a ceia do Senhor. Peço que isso seja feito com toda a cautela. Você não vai fazer sozinho, pastor. Eu vou estar ministrando todo o culto desse domingo, do louvor à palavra. Nós vamos estar ministrando. Ainda não temos, se faremos na igreja por conta da questão da internet da igreja, mas faremos em nossos lares. Isso está certo, mas eu quero que você se prepare. Que você se prepare e você se posicione frente ao reino de Deus, à vontade de Deus, em memória dele, para a honra e glória dele. Faça isso. Com sua família, se ajunte, faça esse momento, guarde, entre no link no horário certo, estaremos lá. E a outra coisa que eu queria dizer, queridos, é que talvez, como a gente quer fazer isso ao vivo, nós desejamos antecipar o culto. O nosso culto começa às 19 horas. Gostaria de propor aos irmãos para fazermos às 17 horas. Das 17 às 18 estaremos celebrando a ceia. Vou convocar o Ministério do Louvor para a gente tentar fazer na igreja durante o dia, né? E aí a gente vai ter um fluxo menor, talvez, de internet. Se não conseguirmos, faremos de nossos lares com louvor ao vivo mesmo, daremos um jeito, mas juntos cearemos ao Senhor, entendendo que Jesus sabe o que fazer, entendendo que Ele tem o controle da situação e que sobre a sua palavra, em memória dele, nós estaremos juntos, separados fisicamente, mas juntos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele possa encher o seu coração de graça e paz. Faça a sua oração com a sua família aí agora nesse momento, junte-se. Não sei como está a situação em casa, mas peça a Deus que tem o controle, que sabe o que fazer. Peça a Deus para que você tenha um coração obediente para obedecer a sua vontade. Eu quero orar de novo por você, quero agradecer a Deus pela sua vida e pela sua família também. E em nome de Jesus Cristo, neste domingo estaremos juntos, como igreja do Senhor, cada um nas suas casas, mas celebrando a ceia do Senhor. Domingo de Páscoa, vamos antecipar 1 hora o nosso culto, começará às 18 horas, para que tentemos diminuir o tráfego com a internet. Já vá orando por isso, prepare, lembre-se da palavra de hoje, prepare esse momento de ceia do Senhor no seu lar, não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito, se prepare, se organize, fale com os seus, se ajunte e ceie a ceia do Senhor juntos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, nós colocamos em tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas ansiedades. Nós temos a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da tua igreja. E por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Faça a tua vontade, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, teu Filho também, nós façamos uma ceia, Senhor, uma Páscoa, Deus, que agrade o teu coração e que glorifique o teu nome acima de todas as coisas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.